A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite, meus irmãos que estão aqui, os que vão nos assistir pela internet também. Nós estamos estudando sobre o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. E para fazer aqui um resumo das aulas, nós temos visto a primeira referência do Espírito Santo em Gênesis capítulo 1, versículo 2, que diz que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito do nosso Deus pairava sobre a terra. É interessante também a gente entender que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Essa doutrina é uma doutrina aceita pela maioria dos evangélicos, tanto de confissão calvinista quanto confissão arminiana, matéria que a minha esposa vai dar mais. Então, começou, claro, com essa doutrina com os católicos, e a primeira pessoa da Trindade é o Pai, Deus o Pai, o Criador. A segunda é Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. E a terceira é o Espírito Santo, que estava presente na criação, e também Jesus falou que enviaria Ele para nos ajudar. Louvado seja Deus. Nós também vimos que o Espírito Santo, como Deus e parte da Trindade, ele também tem os mesmos atributos de Deus. Ele é como Deus, e ele é Deus. Ele é onipotente, ele pode todas as coisas, é verdade. Nós oramos, porque eu pessoalmente creio que o homem, baseado no que está na Bíblia, que o homem é impossível ele se arrepender sozinho. É por isso que muitas vezes a gente prega para uma pessoa e ela não se converte. Um dia eu falei assim: Senhor, por que essa pessoa não se converte? O Senhor me mostrou claramente, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 3 e verso 4. No 3 diz assim: se o nosso evangelho está encoberto, ele está encoberto para aqueles que se perdem, que não receberam Jesus. Porque no versículo 4 diz assim: porque o Deus desse século, Deus em letra minúscula, o diabo, cegou os olhos do entendimento, para que a glória do Evangelho de Cristo não lhes resplandeça. Então tem pessoas que a gente prega, mas o diabo arrancou os olhos, cegou. Só um milagre espiritual, só um milagre de ordem espiritual, uma ordem dada por Deus, vai fazer com que essa pessoa seja curada do seu entendimento, para que possa entender e possa receber Jesus como Salvador. Mas ele também é onisciente, ele sabe todas as coisas. Às vezes, meus irmãos, nós temos até dificuldade de expressar o que estamos sentindo, o que estamos pensando. Muitas vezes a luta é tão grande, a opressão é tão terrível, que a gente não consegue dizer o que a gente pensa, ou muitas vezes a gente não tem nem mais força para lamentar de tudo aquilo que está nos ocorrendo. Mas o Espírito Santo de Deus, ele tem a ciência, ele conhece todas as coisas, ele é onisciente e ele sabe exatamente o que precisamos. No capítulo 8 de Romanos, fala que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. A Bíblia não fala que nós não sabemos orar. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Nós oramos em nome de Jesus. Muitas vezes até copiamos algumas orações que vimos. Na verdade, deveríamos orar a Bíblia, que é o mais correto, o mais sensato. Não imitar aquilo que os homens oram, né? Mas o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E Deus o atende. Ele também está em todo lugar, ele está aqui conosco. Na verdade, ele está dentro de nós, crentes verdadeiros, porque nós somos o templo do Espírito Santo, e no templo só habita um Deus. É por isso que muitas vezes o diabo quer confundir a nossa mente, falar assim: você não é crente, não, você está endemoniado, você está com o cão, está com o capeta. É tudo mentira do diabo. João capítulo 8, versículo 44, ele é o pai da mentira. Mas o Espírito Santo é onipresente. Jamais ele vai estar na árvore, ou vai estar no ventilador, ou no celular. Ele vai estar dentro do crente.
É um engano que existia já lá nos anos 80, que dizia assim que Deus estava em todo lugar, na árvore, no ar, lá na ventania. Isso é uma mentira. Isso não é mentira, isso é o que se chama de humanismo. E eu detesto essa doutrina do humanismo. O humanismo, o homem é o centro de tudo. E na verdade o centro de tudo é Deus e Jesus. Louvado seja Deus. Também diz que Ele é soberano, o Espírito Santo é soberano e Ele é eterno. Hoje nós vamos estudar que Ele tem uma personalidade. Quando eu falo personalidade, é para a gente pensar um pouco como nós somos. Não significa que o Espírito é do mesmo jeito, porque o que somos, lembremos ainda que nós somos ainda, temos dentro de nós a herança adâmica, ou seja, carregamos ainda o velho homem que está sendo transformado dia a dia até ser perfeito e ser levado para o céu, como foi em nós. Mas veja, quais são os nossos sentimentos? Me fale um sentimento que você tem. Qualquer um. Amor. Amor? E a Bíblia? Oi? Saudade, né? Saudade, por que não? Amor, saudade, muito bem. Irmã Aguinaldo? Perseverança. Perseverança, sim. E também o Espírito Santo tem esse sentimento. Ele tem um sentimento de amor pelas pessoas. E é por isso que ele intercede por nós, porque ele ama. Ele se importa. Ele quer o nosso bem. Ele quer nos ver bem com Deus o Pai e com Jesus Cristo o Salvador. Por isso que ele ama e intercede. Ele tem saudade, minha irmã, daqueles que deixaram a comunhão, daqueles que tropeçaram e se desviaram. E é interessante que ele tem tanto zelo que ele ainda trabalha por essas pessoas. O Espírito Santo ainda dá uma outra chance. E quando eu vejo o profeta que fala que a glória da última casa será maior que a primeira, eu vejo isso, que mesmo pessoas que se desviaram, eu vi um testemunho bonito de uma moça ontem, ela falou assim: eu me desviei, eu saí da presença do Senhor, mas o Espírito Santo me alcançou de novo, e hoje eu sinto a presença de Deus, hoje a glória é maior, louvado seja o nome do Senhor, e a casa somos nós. Mas a glória da última casa será maior do que a primeira, por causa do Espírito Santo de Deus. E perseverança mesmo não. Porque o Espírito Santo, ele persevera em amar, em cuidar, em interceder por um homem como eu, pecador. Hoje, me converti em 79, então já fazem mais de 40 anos. Hoje eu tenho 60 anos de idade, eu estou com 18 anos. Então, quantas altos e baixos eu passei, né? Quantas coisas negativas eu trouxe na minha bagagem emocional, espiritual. E o Espírito Santo foi me ajudando a jogar os pecados fora, a renunciar minhas paixões, os meus pecados. Ele tem perseverado. Se fosse outro, falasse assim: mas que cara difícil esse João, que pessoa complicada. Eu vou trabalhar na vida da irmã Maria Aparecida Tânia, do irmão Aguinaldo, na irmã Cineia. Esse é muito bom, mas ele persevera, mesmo quando a gente dá tanto trabalho. O Espírito Santo de Deus, nós vamos ver aqui, primeiro, ele possui um intelecto. O que é um intelecto? Ou para que serve o intelecto? O Espírito Santo não é burro. O Espírito Santo, ele tem inteligência. O Espírito Santo, ele tem bons pensamentos. O Espírito Santo sabe como agir. Eu me lembro quando nós éramos novos convertidos, então na escola dominical, pena que muitas igrejas aboliram a escola dominical, pena. Se estudava sobre a ação do Espírito Santo, sobre esse negócio do Espírito Santo trabalhar na nossa vida, porque a gente era novo convertido, então tinha tantos erros, tantas coisas. Daí tinha áreas na nossa vida que o Espírito tirava assim. Por exemplo, a minha sogra, a família da Vânia toda,
eles falavam palavras feias, né? Mas foi assim tão natural, tirou aquela palavra feia, aquele lado imundo, né? E colocou palavras de Deus. Coisa linda foi meu sogro, né? Minha sogra até hoje está conosco, e a Vânia também. Mas tem coisas que para a gente meio que dói serem arrancadas. A Bíblia fala assim: toda a árvore que o Pai não plantou, Ele arranca, e tem que ser arrancado. Tem alguns sentimentos, eu mesmo me lembro, eu tinha uma dificuldade muito grande de perdoar. Eu me lembro que isso vem da casa. Às vezes eu cometia os erros e a minha mãe, ela não tinha muita instrução, tanto do ensino quanto da religião. Ela era católica. Daí muitas vezes eu fazia alguma coisa ruim, eu falava: mãe, me perdoa. Ela falava assim para mim: peça perdão. Eu falava: mãe, me perdoa. Ela falava assim: não te perdoo. Daí a criança vem crescendo com esses hábitos, percebe? Daí quando eu cheguei lá com os meus 18 anos e começou a obra de Deus na minha vida, eu tinha dificuldade de perdoar. E Deus começou a me mostrar um monte de erro que tinha na minha vida. Mas o Espírito Santo, ele tem inteligência para lidar com cada um de maneira diferente. Se a gente pegar assim, colocar uma tinta na nossa mão e a gente colocar numa folha branca, todo o nosso polegar, meu polegar, do irmão Aguinaldo, da irmã Cineia, da irmã Tânia e da Vânia, vão ser muito diferentes um do outro. E ele atua de maneira diferente, porque a Bíblia fala que ele tem uma multiforme graça. A graça é de muitas formas, louvado seja Deus, né? Mas vamos ver o primeiro texto que fala que ele possui o intelecto. Vamos abrir em 1 Carta aos Coríntios, do verso 10 a 13. 1 Carta aos Coríntios, logo ali depois de Romanos, capítulo número 2, logo no comecinho da carta. Alguém achou primeiro? Pode ler, do 10 ao 13. 1 Coríntios, capítulo 2, 10 a 13. 10 até 13. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, Penetra isso. até mesmo as profundezas de Deus. Olha. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Muito bem. Continua? Do 12 até o 13. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Isto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Louvado seja Deus. É exatamente isso que nós estamos fazendo. Então aqui no 10 fala assim, que Deus revelou as coisas, revelou Jesus, a salvação, a nossa necessidade de arrependimento e de receber Jesus como Salvador, pelo seu Espírito, pelo Espírito Santo. Não foi que nós fomos bonzinhos e falamos assim: não, olha, eu vou fazer um grande favor a Deus, eu vou me converter, eu vou para a igreja, vou fazer parte do coral, vou no hospital, vou na capelania. Não, mas foi Deus, através do seu Espírito, porque o Espírito, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e ele penetra, né, em todas as coisas. Ele é catedrático, ele é professor, ele é PhD, ele é mestre na questão do homem, na verdade de todas as coisas, porque ele penetra, ele sabe todas as coisas. Olha que coisa linda, ele tem uma função. Existem coisas profundas. Jesus encontrou a mulher no poço de Jacó, daí
Jesus falou para aquela mulher que ela devia, que a água que Jesus dava era uma água que ela nunca mais teria sede. Ela falou assim: olha, o poço é profundo, ou seja, o que acontece comigo é profundo, mas o Espírito Santo penetra, vai lá nas profundezas. Tem coisa que a gente nem entende porque a gente faz, mas ele penetra e resolve. Mas quem do homem, o versículo 11 fala, sabe das coisas do homem, senão o Espírito do homem? E é gozado, né? O homem, ele fala assim: ah, está febril? Você tem febre, talvez seja um outro problema, mas toma uma dipirona. Vai tomar dipirona. Então o homem fala assim: está cansado? Você precisa se alimentar bem. Então o homem entende as coisas do homem. Mas quem sabe as coisas de Deus, senão o Espírito Santo de Deus? Então nós precisamos viver e desejar viver sobre essa orientação do Espírito Santo de Deus.